Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de formas consensuais de resolução de conflitos. Eu sou o professor Laci Marcos Dias e estarei com você nessa jornada rumo ao conhecimento não processual para que nós possamos chegar a um desline da solução sem a interferência do processo. Nós vamos estudar nesta unidade 2 as origens e a evolução do conflito, os seus conceitos básicos, os seus requisitos, os pensadores e, claro, os doutrinadores que trouxeram à baila toda essa investigação sobre essa grande vidência e essa exuberância que é o conflito humano. Bem, se nós formos observar, historicamente o conflito ele existe desde que o ser humano foi colocado no mundo. Basta ver na Bíblia, Gênesis, logo nos primeiros capítulos nós temos um conflito entre a adoração, o tributo de Caim e Abel. Logo pela inveja, por achar que o seu tributo, que Deus gostava mais do seu irmão do que si, Caim logrou o primeiro homicídio que nós temos conhecimento, narrado na história. Observa-se então que o conflito ele está estabelecido anterior até mesmo essa passagem. Haja vista a desobediência do casal Adão e Eva às ordens emanadas de Deus dentro do próprio paraíso. O desejo pelo conhecimento, a ambição, a fofoca da serpente trouxe à baila, mais uma vez, um conflito entre a minha vontade e a ordem emanada. A partir dessa digressão histórica, nós podemos observar que, enquanto existe sociedade, há conflito. Onde um ou mais estiver reunido, há conflito. Segundo a fenomenologia do espírito, Hegel, um filósofo moderno alemão, ele traz que a explícita razão dos princípios do conflito da humanidade parte da nossa dureza, parte da nossa essência própria e da natureza humana. Para o jurista Carnelucci, essa ilimitada necessidade de bens corpóreos e incorpóreos, a insuficiência de recursos para a manutenção das vaidades, faz com que o ser humano tenha, dentro de um determinado bem, uma pretensão. E quando essa pretensão ela é resistida, nasce um choque de interesses entre terceiros. Se nós observarmos dentro da própria sociedade, nós temos vários tipos de conflitos, seja ele através de alimento, seja ele por recolhimento de tributos, seja ele pela própria vaidade humana. Nós somos seres que vivemos o conflito continuamente. Se nós observarmos o homem primitivo, uma das primeiras formas que ele buscou para resolver o conflito, ou seja, esse interesse sobre um bem de duas pessoas, foi a autotutela. Mas o que é a autotutela? A autotutela, nós podemos observar, conforme Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco nos traz, ela é uma justiça. Ela é a busca pela saciedade daquela sua vontade pela força. Ela é impositiva. Eu tenho mais força que você, eu lhe tomo o que eu quero. Essa forma de autotutela, ela é muito primitiva e ela vem desde o início
das civilizações. Haja visto que as conquistas materiais eram realizadas mediante grandes atos violentos. Quando estabelecidas as primeiras civilizações na Suméria, posteriormente Babilônia, os assírios, entre outros povos da antiguidade, nós observamos o uso da força de uma maneira indiscriminada, constante e muito valiosa. Até porque não existia nesse período nenhuma forma de Estado ou de governança que utilizasse outro método que não a própria força bruta para impor as suas vontades. Bem, mas a autotutela, ela se permite atualmente dentro do Estado brasileiro? Olha, não existe autotutela mais no atual estágio da humanidade. Nós não aceitamos mais a imposição da força para a sua impressão de vontade. Nós temos, nos casos de violações legais do direito penal, nós temos sanções administrativas, nós temos diversas formas que o Estado moderno coloca à disposição da sociedade para que ela vise a resolução de todos os seus conflitos. Então, a única forma de autotutela que excede dentro do ordenamento jurídico é a legítima defesa. Mas uma das outras formas clássicas da evolução da sociedade para a busca de resolução de conflitos é a autocomposição. Se a autotutela é eu impor a minha força, a minha vontade ao próximo, sem a ele dar nenhum motivo, razão ou circunstância para que ele se contraponha, utilizando apenas a brutalidade que existe dentro do ser humano, a autocomposição já se demonstra uma grande evolução, pois ela busca o diálogo entre as duas partes para se chegar até um denominador comum. Essa forma de autocomposição nas sociedades primitivas, ela tradicionalmente se dá por meio da desistência. Olha, eu quero isso, ele é mais forte. Não, então vou desistir disso porque ele quer. Que é a renúncia àquela determinada pretensão. Uma outra forma de autocomposição seria a submissão. É uma renúncia comum àquela pretensão que está sendo resistida do outro lado. Olha, eu quero essa caneta. Não, eu também quero. Não, mas eu quero ela mais. Então, tudo bem, pode ficar com ela para você. Eu deixo de colocar o meu interesse e passo para você esse objeto material. E uma das terceiras formas seria a transação, quando existe uma concessão recíproca entre as partes. Muito utilizada a autocomposição pelas pessoas no âmbito religioso. A dominação, a submissão, o curandeirismo, nessas épocas primitivas, entre a Idade Média, nós temos aí a figura da Igreja Católica, nós temos a figura de missionários, nós temos o surgimento do protestantismo, nós temos grandes figuras que buscam limitar a violência do ser humano contra si mesmo, utilizando-se de formas alternativas, neste caso a autocomposição, buscando dialogar, buscando colocar as pessoas em pé de igualdade para que elas busquem entre si aquele tipo de negociação. A autocomposição é uma das formas de resolução de conflito utilizada muito pelo judiciário nos dias atuais. A progressão da vida em sociedade, a complexidade dos bens materiais, a escassez de determinados produtos, ela criou também várias divergências e tem grandes implicâncias no convívio social.
Esses institutos que vieram a regulamentar a vida do ser humano em sociedade, tal qual a criação do Estado e o Estado democrático, parte de um pressuposto do contratualismo, de filósofos como Rousseau, filósofos que trouxeram à baila a existência de uma forma de se limitar as pessoas, mas utilizando-se delas para a legalidade dessa formação. O pacto social entre as pessoas e os seus governantes, que darão forma ao Estado moderno, como podemos observar com território, soberania e povo, ele vai equivaler a uma forma de autocomposição, a uma submissão de uma maioria para uma nova realidade. E esse Estado, quando ele busca organizar a justiça ou quando ele coíbe determinados comportamentos, ele traz um bojo de legislações que nós importamos do pensamento de Hans Kelsen, que é o normativismo, ou seja, existe uma estrutura legal da onde a Constituição é a força maior, de onde se tem todo o ordenamento pré-existente do Estado, da sua forma de administrar, do exercício de direitos e da limitação das pessoas que nós chamamos de direito penal, de sanções administrativas, tais quais placas de proibido estacionar, proibido convergir à esquerda, não matarás, que já vem da Bíblia, mas é o homicídio, que é matar alguém. Nós prezamos primeiro pela vida, pelo patrimônio, pelo Estado, e esse conjunto de princípios dentro da Constituição, ele tem um nome de direitos fundamentais, enquanto que na orbe internacional, esse mesmo conjunto de direitos, ele é conhecido como direitos humanos. Nessa confecção do Estado para a existência do convívio pacífico, dentro da nossa Constituição Federal de 1988, nós temos o artigo 5º, que trata desses direitos fundamentais e em seu inciso 35, ele traz o acesso à justiça. E esse acesso à justiça é para que as pessoas possam reivindicar seus direitos, solucionar os seus conflitos, de uma forma que essa justiça vise a produzir resultados cada vez mais justos. A justiça universal descrita na Constituição Federal, ela tem como foco a garantia de que todos tenham acesso ao poder judiciário, independente de qualquer limitação. Nós ainda vemos que a concretização desse direito se dá pelas várias organizações que o Estado tem: Defensoria Pública, Promotoria Pública, advogados dativos, núcleos de prática jurídica, como o nosso aqui da faculdade, entre outras formas de se garantir ao cidadão o acesso ao poder judiciário, a chamada justiça. Essa justiça também tem um importante papel desenvolvido dentro do seu controle interno. E na Resolução 125 de 2010, foi criado o Conselho Nacional da Justiça, demonstrando a preocupação moderna com todo esse status quo de congestionamento da justiça. Como nós vimos na primeira aula, existe uma sobrecarga de demandas, vários conflitos, várias pessoas litigando por bens, defesa do consumidor, cobrança
cobrança abusiva, ineficiência do Estado, nós podemos observar que o judiciário ele está sobrecarregado. E desde 1973, quando nós tivemos o nosso segundo Código de Processo Civil, esse tema de solução pacífica de conflitos, essas formas alternativas, elas vêm ganhando força. E nesse Estado moderno, a composição entre as partes, ela é super valorizada dentro do ordenamento. Nós podemos observar que a cultura do litígio, ou seja, esse pragmatismo de que as demandas e as minhas necessidades e os meus conflitos devem e podem ser levados ao judiciário, ele causa um transtorno. Primeiro, não há recurso material e humano suficiente para atender todas as demandas. Desta forma, quando se tiver a justiça, justiça tardia não é justiça. Essa cultura disseminada em nosso meio, ela busca atualmente ser limitada, buscando incentivar as partes, as novas gerações, a buscar a composição dos conflitos pelas formas alternativas que nós temos para resolver esses incidentes. Bem, nesse ponto, nós temos três grandes recursos, ou três grandes meios para se chegar à resolução de um conflito de uma forma alternativa. Podemos observar que a primeira delas é a mediação. A segunda, a conciliação. E a terceira, a justiça arbitral. Analisaremos cada uma dessas formas em unidades após essa aula. Mas, a princípio, vamos analisar os requisitos gerais e as evoluções de cada um desses institutos que nós mencionamos agora, tal qual a mediação, a conciliação e a arbitragem. A mediação é um método pacífico para a resolução de conflito, onde as partes conflitantes têm a finalidade, ou seja, elas têm um objetivo em dialogar para se alcançar essa resolução do conflito. Na segunda forma, conciliação, nós temos que as partes têm um envolvimento ainda um pouco maior, uma participação mais ativa. Isso porque ela traz para dentro da mesa de negociação um papel mais eficaz das partes e uma pouca participação do conciliador. A conciliação atualmente é tido como o método mais adequado para que possamos resolver os conflitos em gerais. Dentro do Código de Processo Civil, nós observamos que há várias menções à resolução de conflito pela conciliação. Na Justiça do Trabalho, é regra buscar as partes a conciliação, acordos, negociar, transacionar. Os advogados têm o mesmo poder que o juiz ao dar uma sentença. Lembrando que a sentença é recorrível, passível de reforma. Já o acordo entabulado entre as partes, não existindo vício, coação ou dolo, ele não é recorrível. Ou seja, existe um poder ainda maior para que nós, operadores externos do Poder Judiciário, possamos resolver os conflitos. Nós precisamos buscar cada vez mais aplicar esse método de resolução em nossas demandas. Ligar para o colega, pedir informações, conceder um pouco daqui, um pouco de lá, para que possamos chegar a uma solução pacífica e satisfatória ao nosso cliente.
É mais rápido eu ligar para um colega, propor um acordo, sentar em uma rodada de conciliação, buscar uma negociação extrajudicial, do que submeter essa demanda diretamente a um juízo estranho às partes, imparcial, claro, mas ele vai mandar citar uma parte, a outra vai responder, e chegando na audiência ele vai perguntar: doutores, tem acordo? Nós precisamos fomentar para os nossos clientes a capacidade de resolver aquele conflito de uma forma mais prática, mais eficaz e também uma forma mais satisfatória. Uma sentença, ela só tem 50% de felicidade, porque é a parte que ganhou. Aí nós vamos ter a parte que foi derrotada. Terminologias que causam um constrangimento na parte. Eu perdi o processo. E já na conciliação, na resolução extrajudicial, as partes abrem mão de poucos ou um pouco mais. Uma cede isso, a outra cede aquilo, e elas entram em comum acordo. Não tem perdedor e não tem quem ganhou. São partes iguais que resolveram a sua demanda de uma forma peculiar, através do diálogo e de uma boa assistência técnica. Dentro da conciliação e mediação, nós vamos ver nas próximas aulas, o Estado brasileiro já regulamentou através de leis. E isso é muito incentivado com cursos de mediadores, de conciliadores nos tribunais. Nós, advogados, que somos a ponta de lança do conflito, é que precisamos utilizar mais esses métodos. Nós necessitamos de uma cultura pacífica de negociação. Por quê? A própria demanda em si, para o advogado, é prejudicial. São horas a fio fazendo uma defesa, audiências, atendendo ao cliente, para que depois seja submetido um conjunto probatório a um juízo para que ele decida sobre as partes, coisas que nós poderíamos decidir anteriormente com produção de provas. Olha, esse cheque seu está prescrito. Não, mas foi protestado. Olha, eu tenho interesse de pagar, mas esses juros aqui estão muito altos. Olha, eu quero continuar na casa de aluguel, mas esse preço eu não tenho condição de pagar. O senhor me tirar daqui, a casa vai ficar vazia. Ter argumentos para fomentar as decisões dos próprios clientes, incentivando as partes a buscar a resolução de conflito de uma forma amigável, eficaz e, claro, com muito mais satisfação do que aquela que vem pelo próprio judiciário. Desta forma, nós podemos analisar que dentre essas locuções que nós temos para a organização, nós também temos uma forma técnica, que é a arbitragem. A arbitragem, ela existe há anos, praticamente séculos, porque ela é uma forma técnica de resolução de conflito. Olha, eu estou com um problema na mecânica de um carro. Comprei, está com defeito, chamei aqui a empresa tal, sou dono de uma frota de caminhões, eu vou chamar um engenheiro mecânico para fazer um laudo sobre isso aqui e vai ter uma solução prática, técnica, em cima de toda aquela questão. Negociação essa que é irrefutável. Então, nós precisamos utilizar cada vez mais esses métodos. Nós, a partir da próxima aula, estaremos estudando a fundo cada uma dessas disciplinas e, claro, eu conto com você, o seu Vadmecum e aquele material de apoio que você já separou para ingressar nessa jornada das formas alternativas de resolução de conflito através do consenso das partes. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.